Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 14/11 de 2022. Nossas primeiras impressões, né? Muita análise, estatística e conteúdo que a gente traz para vocês. Ontem o dia não foi tão interessante, né? Mas a gente precisa entender que faz parte do processo. O mais importante, principalmente porque a gente se baseia em números e estatísticas, é que no médio e longo prazo as coisas darão certo. Inclusive nesse mês de novembro a gente está no positivo, então a gente precisa respirar, se concentrar e manter esse nosso bom trabalho, trazendo muito conteúdo para vocês tomarem as melhores decisões nas apostas de vocês. Lembrando também que lá no nosso grupo VIP a gente sempre traz as melhores opções, além de tips extras para essa partida. Por exemplo, priorizamos ontem, né, a partida do OKC e seu handicap positivo, um dos principais greens que a gente teve no dia, mas ainda assim, admito, não é o suficiente, a gente pode melhorar e vamos melhorar, como eu disse, confiando em números e estatísticas, o retorno sempre virá, beleza? Então já convido vocês para deixar o like de vocês, a meta é de 150 likes, comenta aí embaixo como é que foi o seu dia ontem, se você planeja ajustar a sua estratégia para esse dia de hoje e qual a entrada preferida na sua opinião para poder fazer nesse dia 14/11, para poder ajudar a galera também. Não se esquece também de ativar o sininho, porque em partidas, principalmente de final de semana com horários alternativos, você pode ser pego de surpresa, como aconteceu sábado, domingo, e como vai acontecer sábado, domingo e feriado lá nos Estados Unidos, ou seja, ativa o sininho para você conseguir ver as nossas análises antes de todas essas partidas e ter tempo de tomar a melhor decisão. Também confere o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, como eu disse, lá a gente passa tudo isso que a gente já falou, mas a gente também passa dica de escalação. Escalação é muito importante, impactante, né, nas partidas. Por exemplo, a gente fez análise do Cleveland Cavaliers ontem, mas Jarrett Allen e Donovan Mitchell estiveram de fora, e eu avisei no vídeo, né, que sem o Jarrett Allen seria muito complicado, e de fato foi. Parar o garrafão do Minnesota Timberwolves sem o seu principal jogador big de aro é bem complicado. Então a gente está sempre informando vocês a respeito disso lá no nosso grupo VIP. Mais do que isso, a gente vai passar a cada dia 5 análises, né, de uma equipe diferente para vocês terem noção de como é o desempenho ofensivo deles, defensivo, nas bolas de 3, nos rebotes, e mais do que isso, dicas e situações específicas para você apostar contra e a favor deles. Ou seja, você vai ter tudo mastigadinho lá, os pontos fortes e fracos de cada time, para vocês estarem explorando no dia a dia nas apostas NBA de vocês, beleza? Então bora acelerar aqui, bora com Detroit Pistons e Toronto Raptors. Essa primeira partida a gente vai no HC positivo do Detroit Pistons. A gente tem algumas motivações bem interessantes para essa partida aqui, números e estatísticas que comprovam de que isso sim pode fazer sentido. Mas 8.5 para o Detroit Pistons é o nosso palpite para hoje, com base, né, na seguinte argumentação e também com base nos desfalques. Como vocês podem ver, Siakam, Van Vliet, Trent Jr., 3 jogadores titulares. O melhor jogador da equipe, 2 armadores titulares e mais do que isso, os 3 melhores scorers, pontuadores, né, dessa franquia, estão de fora. Cade Cunningham, o melhor jogador do Detroit Pistons, também está de fora, mas eu acho que o Detroit tem um time um pouco mais uniforme. Digamos que ali os jogadores, né, no caso o Cade Cunningham, não está em um patamar tão acima de seus companheiros, então a reposição é mais fácil de ser feita. Como eu disse, além de jogar dentro de casa, eles terão pela frente um adversário muito prejudicado por conta dos desfalques e com um banco de reservas que deixa a desejar para suprir essas ausências. Toronto vem de 4 derrotas consecutivas fora de casa e nesse mesmo recorte em casa os Pistons têm 2 vitórias. Detroit também venceu os últimos 6 jogos seguidos contra os Raptors, o que nos coloca uma boa vantagem psicológica, já que o Toronto terá que superar essa sequência ruim fora de casa contra um adversário em que eles não vencem há 6 jogos e desfalcado de 3 titulares. Toronto tem um dos 10 piores bancos de reserva da NBA em pontos por jogo, e uma das 10 piores eficiências ofensivas. A reposição hoje não será das melhores. A defesa deles é ótima e sobraram os 2 melhores defensores de perímetro para hoje, mas eles ainda vencem 3 titulares. Mesmo que a defesa deles seja ótima, eles não devem ter volume e poder de fogo para se distanciar tanto no placar fora de casa dos Pistons. Como eu disse, os Pistons realmente são ruins, mas é a chance deles vencerem em casa, com a torcida a seu favor e mostrando, né, que o processo de reconstrução deles não vem sendo um equívoco. Eles têm talento e jogadores que vão querer provar que são capazes de se manter nesse novo projeto. As motivações são extras e a favor de cada um deles, né? Sem contar que, como eu disse, são 6 vitórias consecutivas a favor do Detroit e o Toronto Raptors, né, como vocês podem olhar aqui no histórico deles, né, de confronto recente deles, não consegue vencer os seus adversários. Isso que o Detroit Pistons, durante todo esse tempo aí, teve um time bem abaixo da média, inferior ao que eles têm para hoje. Então a handicap de mais 8.5 a favor do Detroit Pistons é o nosso palpite para essa partida, beleza?
Agora vamos de Orlando Magic e Charlotte Hornets, né? Para essa partida, o nosso palpite vai ser baseado em pontos. Mais especificamente, a gente vai trabalhar aqui com acima de 108,5 pontos do Orlando Magic. Ou seja, nosso palpite é 108,5 pontos acima de Orlando Magic. A equipe que joga como mandante nessa partida e que mais do que isso, né, traz bons motivos para a gente investir a favor deles. Mas por que eu vou nesse over do Orlando Magic, né? Bom, o LaMelo está de volta na escalação do lado do Charlotte Hornets. Com isso, o Charlotte Hornets fica mais criativo, ofensivo, rápido e até mais irresponsável em suas tomadas de decisões. Ambos os times estão entre os 10 piores defesas da liga no mês de novembro, então a gente pode ter um jogo bem pontuado por aqui. Orlando também tem um bom desempenho ofensivo nesse mês. É o sexto melhor ataque da liga nesse período, e jogando em casa eles fazem 117,1 pontos por 100 posses de bola. E do jeito maluco que os Hornets podem jogar hoje, certamente eles terão muitas chances de pontuar, porque os Hornets gastam pouco o relógio, ou seja, eles podem fazer alguns pontos de contra-ataque ou então de quebra de relógio rápido, né? Pegando a defesa ali distraída, desarrumada, e geralmente pontos de contra-ataque são fáceis de serem convertidos ou minimamente você é jogado para a linha de lance livre. O mais interessante é que o Orlando gosta de pontuar no paint, porque eles não têm muita bola de 3 e tem alguns jogadores bem altos. O Charlotte é o time que mais sofre pontos no paint por jogo fora de casa em toda a NBA, então o Orlando pode tirar vantagem disso. O Magic, apesar de não ser brilhante nas bolas de 3, esse mês eles melhoraram, e são a quarta equipe com mais bolas de 3 por jogo no mês de novembro. Orlando também é um dos 10 melhores aproveitamentos em rebotes ofensivos da NBA, o que pode dar para eles pontos de segunda chance, para eles corrigirem alguns arremessos errados, e eles, como são mais altos, né, podem converter esses pontos de forma ali mais natural, mais fácil, pegando rebotes ofensivos e recuperando posses muito perto da cesta. Banqueiro, o melhor pontuador do Orlando, né, o Banchero, pode estar de volta e isso pode nos ajudar, mas eles vêm de um jogo de 114 pontos contra uma defesa top 10 que foi a do Phoenix Suns, mesmo sem o seu melhor jogador. Orlando fez 117,6 pontos nos jogos em casa desse mês, e no último jogo, em outubro, eles encararam esse mesmo Charlotte Hornets e completaram para 113 pontos, mesmo sendo um Hornets mais lento e mais defensivo do que ele será com o LaMelo daqui para frente, que, no jogo que eles fizeram com o LaMelo Ball na escalação, o Charlotte Hornets foi a terceira pior defesa da liga e o terceiro maior ritmo da rodada, ou seja, tudo aquilo que a gente esperava com o LaMelo Ball na escalação aconteceu. Eles encararam o Miami Heat, que nem é muito reconhecido por ter um ótimo ataque e também não é reconhecido por ser um time ali de ritmo alto, ou seja, só o LaMelo mudou completamente a dinâmica desse time e certamente é uma boa oportunidade a gente investir no over contra o Charlotte Hornets até que o mercado ajuste essas linhas com o seu camisa 1, né, à disposição. Então, acima de 108,5 pontos é o nosso palpite para Orlando Magic e Charlotte Hornets. Fechado. Próximo jogo aqui, Boston Celtics e Oklahoma City Thunders. Nesse jogo, a gente encontrou poucas coisas interessantes também, então vamos tomar cuidado, principalmente porque o Boston está com muitas dúvidas na escalação. Brogdon está de fora, Al Horford e Jaylen Brown são dúvidas para essa partida. E mais do que isso, né? Ontem o Oklahoma City Thunders jogou, teve um jogo bem corrido ali contra o New York Knicks, um jogo muito acelerado e, consequentemente, isso pode abrir espaço na defesa deles. Com pernas cansadas e pesadas, é muito mais difícil você marcar o Boston Celtics jogando fora de casa, tendo de viajar e, mais do que isso, o Boston é um dos melhores ataques da liga. Então, apesar de eu achar que faz total sentido a gente colocar um handicap ali negativo a favor do Boston, a gente teria que esticar muito esse handicap para ele estar pagando algo interessante. Então, a gente vai trabalhar com pontos aqui, não necessariamente só pontos do Boston Celtics, mas com os pontos totais dessa partida. Acima de 222,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Então, Boston Celtics e Oklahoma City Thunders a gente vai de acima de 222,5 pontos totais. Mas por que isso faz sentido? Bom, Boston completo, em casa, é um time para vencer o OKC. E mesmo que isso não aconteça, não tem como a gente apostar ao contrário. Mas infelizmente, como eu disse, o Boston tem dúvidas e a gente teria que esticar muito essas linhas para poder trabalhar com a vitória deles. Então, a gente precisa investir no seu ótimo ataque e na sua defesa, que não é grande coisa. O OKC geralmente tem muito volume de jogo, o que faz com que eles tenham chances de pontuar bem, apesar de não ter uma pontaria muito interessante. Mas como a defesa do Boston não é das melhores, então pode ser que isso aconteça sim.
A gente precisa destacar o fato de que o Oklahoma City Thunder é a equipe que mais arremessa por jogo em toda a NBA. E isso favorece bastante essa equipe que a gente vai entrar hoje. O OKC jogou ontem contra os Knicks, como eu disse para vocês, teve um jogo veloz e dessa vez jogam fora de casa. Ou seja, eles podem ter ali pernas cansadas e favoráveis para que o Boston Celtics pontue bem. Mas eu acredito que o OKC, que também veio de um jogo muito bem pontuado, pode estar com a confiança em dia. E já que eles vão encarar ali um time que eles sabem que precisam pontuar bem, a tendência é que pelo menos eles cheguem ali nos 100, 105 pontos e o Boston ajude a completar essa linha de pontos. Boston é uma das 10 piores eficiências defensivas da NBA e o melhor ataque ao mesmo tempo. Eles podem fazer 120 pontos, como eu disse para vocês, bem como seus adversários podem fazer de 105 a 110. Boston é o melhor time da NBA em pontuação média, mais eficiência nas bolas de 3 da liga também. Ambos os times estão no top 10 em pontos por jogo na temporada. O OKC é o time com mais arremessos por partida na NBA nessa temporada e o Boston é bem eficiente. As coisas podem dar muito certo pra gente se tudo se manter de acordo com o padrão das equipes. O último jogo entre eles teve 255 pontos e na época a defesa do Boston era bem melhor e o ataque do OKC era bem pior. Então a gente tem um bom cenário aqui para ter um jogo bem pontuado, como eu disse, jogadores com talento dos dois lados e mais do que isso, se Jaylen Brown voltar e Al Horford também, a tendência é que os dois times pontuem bem. Lembrando que sem Al Horford até, se ele não jogar hoje, a gente também está em uma boa posição, já que o time dos Celtics fica mais leve, eles acabam aumentando o pace, o ritmo e consequentemente o número de arremessos por partida. Como eu disse, o Boston é excelente nas bolas de 3, é o líder da NBA em bolas de 3 por jogo, é o terceiro colocado em aproveitamento de bolas triplas por partida e as duas equipes estão ali, né, no top 10 entre equipes que mais fazem pontos pro jogo da NBA. Então, não tem como a gente fazer outra coisa a não ser trabalhar no over, beleza? Então, acima de 222,5 pontos é o meu palpite para essa partida. A partida entre Miami Heat e Phoenix Suns é uma partida mais delicada para a gente estar analisando, porque o Chris Paul tá como dúvida. É um jogador muito importante para os rumos dessa partida, bem como o Tyler Herro também, que é um jogador que prejudica o lado defensivo e, ao mesmo tempo, ajuda, né, no lado ofensivo do Miami Heat. Então a gente tem aqui dois jogadores cruciais para tomar a nossa decisão. Então, como a gente sempre deixa alguns jogos exclusivos para o grupo VIP, a partida entre Miami Heat e Phoenix Suns será exclusivo do VIP, beleza? Então participem lá, menor preço do mercado, e quem sabe esse não pode ser o grande jogo da noite em relação a tip. A gente não pode mandar a melhor tip do dia lá, então participem para vocês não perderem. E bora pular aqui para Houston Rockets e Los Angeles Clippers, vamos dar uma olhada aqui nas escalações. Kawhi Leonard tá de fora e John Wall também, jogadores importantes para essa nossa tip. Jalen Green é dúvida e também muito importante caso ele não jogue, porque a gente vai confiar na defesa do Los Angeles Clippers, como a gente fez, e conseguiu 2 greens nos encontros entre essas equipes na temporada, e a gente vai trabalhar aqui com abaixo de pontos do Houston Rockets, ou seja, abaixo de 111,5 pontos do Houston Rockets é a nossa partida para hoje. Inclusive, do jeito que eles jogam ali num ritmo acelerado, dá para pegar essa linha aqui no ao vivo, pagando em torno de 1,50, beleza? Mas por quê? Que eu acredito que isso faça todo sentido. Bom, tivemos sucesso no under do Houston nos 2 jogos que as franquias tiveram até aqui. Conseguimos 100% de greens nessa categoria. Houston entra na lista daqueles times que pontuam muito mais pela insistência, né, pelo alto volume de arremessos, do que pela qualidade, que acabam sofrendo contra boas defesas. Clippers venceu os 2 jogos contra eles, em ambos os Rockets ficaram abaixo dos 102 pontos, tendo uma média nesses encontros de 94 pontos por partida. Clippers é a terceira melhor eficiência defensiva da NBA na temporada, e o Houston, por outro lado, é o 5º pior ataque da liga em eficiência por 100 posses de bola. Já são 4 jogos consecutivos, sofrendo menos de 102 pontos do Houston Rockets, né, nos encontros entre essas franquias. O Clippers sofre 107 pontos de média por jogo nessa temporada, e contra esse time que é um dos piores ataques da liga, eles conseguem segurar em linhas abaixo da sua própria média. E por que, né, que a ausência ali do John Wall é interessante para essa partida? Bom, o John Wall durante muitos anos foi considerado um dos jogadores mais velozes da liga. Ele gosta de um jogo de transição, gosta de acelerar o jogo e, consequentemente, acelerando o jogo, a gente tem muitas posses para os dois lados. Ele de fora é uma boa notícia, porque a chance, né, dos poucos minutos que ele está em quadra acelerar o jogo não vão existir. Jalen Green é um dos principais jogadores ali, né, do Houston Rockets, que eu sempre falo que eu acho ele bem peladeiro, mas ele é bem insistente e tem qualidade individual. Então é inegável que ele ficar de fora é interessante, porque é o principal pontuador do Houston Rockets. Então, ele que é dúvida se ficar de fora, melhor ainda. Por isso que eu falo para vocês ativarem o sininho, né? Porque certamente se falarem Jalen Green está de fora, essas linhas elas vão diminuir bastante e vão estar pagando bem menos. Então, ativem o sininho para vocês garantirem, né, as entradas sempre que a gente passa aqui para vocês no melhor momento do dia. Outra coisa que eu acho interessante passar aqui para vocês, né, é o seguinte. Bom,
Cuidado com essa tip, né? Porque ela tá completamente associada ao resultado de hoje. Por quê? Se o Los Angeles Clippers for vencer, a tendência é que eles vençam defendendo bem, porque não são uma equipe muito confiável ofensivamente. Ou seja, se você acredita que os Clippers vão vencer, essa tip aqui do under do Houston Rockets faz total sentido. Dá até para, se você quiser se arriscar mais, né, aliar ali com a vitória do Los Angeles Clippers. Mas se o Houston Rockets for vencer, se você acredita que o Houston Rockets vai vencer, né, vai ser pontuando bem, então não vale a pena se arriscar. Então, se você concorda comigo de que os Clippers são minimamente favoritos, esse abaixo dele, do Houston Rockets, faz total sentido. Pode acontecer dos Rockets vencer e não ultrapassar a linha dos 111 pontos? Pode acontecer, mas eu garanto para vocês que vai ser bem de raspão ali. Então, o meu palpite final vai ser esse, abaixo de 110,5 pontos do Houston Rockets, né, confiando na defesa dos Clippers e no ataque pouco eficiente do Houston, talvez sem o seu principal jogador à disposição. Beleza? Próxima partida que a gente vai analisar é Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, né? Para essa partida que eu acho muito complicado a gente fazer uma análise sem antes ter informação se o Giannis Antetokounmpo vai jogar, se o Chris Middleton vai jogar, se o Grayson Allen vai jogar, lembrando que o Jrue Holiday e o Joe Ingles estão de fora, a gente precisa tomar muito cuidado. Porém, a gente olhou aqui no RotoWire e o Giannis Antetokounmpo é dado como provável para essa partida, o que aumenta muito as chances dele jogar, dele ser protagonista e mais do que isso, né, concluir a única tip que a gente acha confiável para essa partida tão equilibrada. A gente fez um filtro aqui, nos últimos 7 jogos do Giannis Antetokounmpo, ele tem média de 31,9 pontos contra o Atlanta Hawks jogando dentro de casa. E para essa partida, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio que a gente utilizou no green que a gente teve aqui, né, de 42 pontos do Joel Embiid contra o Atlanta Hawks, né, ele que teve 2 jogos recentes aí contra o Atlanta e conseguiu uma média excelente aí de mais de 30 pontos por partida. A gente vai entrar então no seguinte: over 29,5 pontos do Giannis Antetokounmpo no ao vivo. Se você quiser se arriscar no acima de 30,5 pontos ou 31,5, vale o risco, mas eu vou tentar esperar no ao vivo 29,5 pontos, porque eu também acho muito provável que essa linha caia até 29,5, 28,5 e a gente consiga entrar a favor do grego, beleza? Mas por que essa entrada faz total sentido? Bom, a lógica que a gente utilizou é a mesma que a gente apostou em pontos no Embiid, que fez todo sentido e garantiu um belo green no nosso grupo VIP. Embiid, que é um jogador de garrafão, assim como o grego, né, e que fez uma média de 34 pontos contra o Atlanta Hawks nos 2 jogos que eles tiveram na última semana, a gente tem um cenário bem favorável para o grego pontuar bem. Giannis joga em casa e é um jogador tão imparável quanto o camaronês, e nos últimos 5 jogos, Giannis tem média de 31 pontos contra o Atlanta também. Nos últimos 3, a média sobe para 34 pontos por jogo, mas não é só por isso que faz todo sentido. Atlanta é top 10 times que mais sofrem pontos no paint na liga. Além do fato de que fora de casa, o Atlanta é a 5ª pior eficiência defensiva da NBA. O Giannis, além de hoje ser o melhor jogador da liga, vem para jogo sem seus principais coadjuvantes. Então ele terá de forçar muitos arremessos nessa partida se ele quiser ter alguma chance de vencer e dar show para essa torcida, né? O Atlanta também é o segundo time que mais leva seus adversários à linha de lances livres, o que significa que Giannis pode ter muitos lances livres para cobrar e mais do que isso, né, a única forma de pará-lo. Então a tendência é que você corte o relógio, ele tenha chances fáceis de pontuar em lances livres e mais do que isso, pelo corte de relógios, muitos arremessos por minuto a favor da sua equipe. Atlanta também é top 10 times que mais sofrem pontos por jogo, a menos de 5 pés de distância da cesta. E também é o 3º pior defesa em aproveitamento de arremessos dessa mesma distância. E a gente sabe que o Giannis é um dos melhores jogadores, que está o melhor jogador da liga atacando a cesta. Então, em resumo, o que a gente tem? Um dos melhores jogadores da liga a nosso favor, uma defesa ruim principalmente fora de casa, que teve alguma sequência de jogos aí, né, bem desgastante recentemente contra adversários fortes, e que conta um jogador com características minimamente parecidas ao do Giannis. Eles sofreram, e sofreram 42 pontos no último jogo. O grego é muito mais talentoso do que o Embiid, né, e mais do que isso também tem a responsabilidade de pontuar muito bem, já que o Chris Middleton a tendência é que não volte. E se voltar, terá minutos reduzidos, e também com o Jrue Holiday ali de fora, a tendência é que o grego de fato tome todas as ações da equipe, arme, pontue, infiltre e faça de tudo para superar essa linha de pontos. Então, acima de 29,5 pontos no ao vivo para o Giannis Antetokounmpo é o nosso palpite para hoje. Mas por que a gente também acredita que essa linha possa aparecer? Bom, é o que eu disse, quem quiser trabalhar no 30,5 ou 31,5 no início do jogo, pode até valer a pena, né? O mercado ainda não abriu. Mas acontece que a gente pode pegar linhas menores no ao vivo, já que nos primeiros minutos, o grego costuma incentivar que seus companheiros esquentem na partida nos primeiros minutos, ou seja, ele solta mais a bola, ele incentiva que eles arremessem bastante. E à medida em que o tempo vai passando
e ele não vai pontuando, ele vai distribuindo o jogo, as linhas dele vão abaixando. Mas não tem problema nenhum, porque se os Bucks forem competitivos até o final, é geralmente no último quarto onde o Giannis costuma infiltrar mais, atacar mais a cesta. E hoje ele vai ter pela frente o Okongwu ou o Capela, que ou não são tão bons para poder parar ele, ou não tem a idade suficiente, né, do seu ápice defensivo, por exemplo, o Capela, para poder ser um marcador, digamos que desafiador para o grego. Dentro de casa ele vai ter mais confiança, mais motivação para ser ofensivo e certamente terá mais minutos, né, para jogar, contando acima de tudo com o fato de que seus companheiros principais não estarão em quadro, então a responsabilidade vai ser toda em cima dele. Se a eficiência dele vai estar em dia, a gente não tem como saber, mas dentro do que a gente pode trabalhar no pré-jogo, né, que é um cenário favorável, um histórico recente positivo, talento do jogador e um adversário que permite muitos pontos debaixo da cesta, a gente tem tudo aqui certinho e adubado, né, para que a gente consiga esse green, beleza? Pessoal, bora analisar aqui a última partida, Golden State Warriors e San Antonio Spurs, à meia-noite, né? Nessa meia-noite aí, nessa madrugada aí do dia 14 pro dia 15. Mas antes da gente analisar, pessoal, já deixou seu like, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. Comenta se vocês concordam com as nossas opiniões até aqui, se vocês discordam, por que vocês discordam, né? É muito importante a gente ter esse debate de ideias para que as pessoas vejam segundas e terceiras opiniões e tirem a conclusão deles, para que eles sejam mais lucrativos e assertivos nessa noite de apostas em NBA. Também não esquece de se inscrever no canal e conhecer o nosso grupo VIP, lembrando que vai ter palpite exclusivo para lá e também uma filtragem das melhores opções para essa partida, além das nossas indicações de melhores zebras e tudo mais. Beleza? Muito conteúdo extra também, no menor preço do mercado, cobramos metade do preço da concorrência, então chamem lá no WhatsApp que vocês serão bem-vindos, beleza? Vamos fazer uma análise aqui um pouco diferente nessa do Golden State Warriors contra o San Antonio Spurs. Vou mostrar aqui para vocês número a número, né, do porquê que isso faz sentido e que a gente vai em um over para essa partida, né? Bom, a gente tem aqui o fato de que o Golden State Warriors jogou ontem, né? A defesa deles que já não é das melhores, pode ter dificuldades hoje de segurar. O San Antonio Spurs tem um dos maiores paces da liga, né? Ou seja, pernas pesadas contra um time que corre bastante, jogando fora de casa, que não tem nada a perder, bom, a chance é grande do San Antonio Spurs dar trabalho, ponto. Acima de 226,5 pontos para essa partida é o nosso palpite, porque como eu disse, o Golden State não vem sendo tão confiável e eu não gosto de investir em defesas ruins, beleza? Mas por que isso faz sentido, né? O Golden State Warriors está praticamente saudável, sem o Iguodala, que é um jogador defensivo, então para esse tipo de pontos o ideal é que ele não esteja em quadra, e o Golden State Warriors nessa temporada é top 10 times que mais pontuam por jogo. O San Antonio Spurs pelo menos está na metade de cima, né, considerando que são 30 times. Nenhuma das duas equipes aqui são excelentes em bloqueios, ou seja, é infiltrar e pontuar. Dificilmente você vai ter aqui, né, tocos sendo distribuídos, considerando que o Golden State é um dos 10 piores nessa categoria. O San Antonio Spurs é o 11º pior na liga também. E mais do que isso, a eficiência defensiva dos dois times não é das melhores. O pace deles também é bem alto, os dois times são top 5, ou seja, eles correm muito, gastam pouco relógio e, consequentemente, a gente tem muitas posses de bola para os dois lados tentarem pontuar e não conseguirem se defender. Defensivamente, vamos inverter aqui a tabela, o Golden State Warriors está entre os 4 piores de toda a NBA e o San Antonio Spurs é o 3º pior também. Então a gente tem duas defesas ruins, times que jogam num ritmo rápido e o Stephen Curry jogando dentro de casa, o que significa que pode ser que o Golden State Warriors puxe essas linhas para cima, consiga chegar ali a 120 pontos com seus companheiros, né, mais confiantes jogando dentro de casa. Só que como o Golden State Warriors jogou ontem, estão cansados, né, menos de 24 horas de descanso, pode ser que eles tenham dificuldade ali, né, de se defender, é mais difícil se defender cansado do que atacar, então, consequentemente, a gente pode ter sim um jogo bem pontuado para essa partida aqui. Quando a gente fala de eficiência nos rebotes defensivos, o Golden State Warriors também está na parte de baixo da tabela e o San Antonio Spurs é o pior time nessa categoria, o que significa que os dois times podem ter rebotes ofensivos para poder pontuar em segundas chances e, consequentemente, essas linhas subirem. O jogo do Golden State Warriors é over ou você fica de fora. A defesa deles só funcionou uma vez contra o Cleveland Cavaliers, mas desde então não se repetiu. Pode ser que ela funcione hoje? Pode, mas as chances estão todas a nosso favor. E trabalhar aqui com over em pontos só do Golden State Warriors não vale tão a pena, porque as linhas estão muito esticadas. Mas se você quiser só se arriscar no Golden State, acima de 115,5 pontos vale a pena. Enfim, a gente tem muitos números favoráveis para isso, além de um histórico recente dos jogos do Golden State Warriors, que em sua maioria foram muito bem pontuados e passaram dessas linhas que a gente está indicando para vocês. Beleza?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e conheçam lá o nosso grupo VIP. Todas essas análises, números e estatísticas são passados lá para vocês, além, é claro, né, de todas as nossas entradas extras também trazerem muito conteúdo e informação. Muito obrigado pela sua audiência e falou!